Olá pessoal, boas-vindas. Vamos tratar da UML. Contudo, antes, façamos um contexto dos modelos de software. Na engenharia de software, os requisitos têm a função de documentar o que o sistema deve realizar, utilizando um nível de abstração mais próximo do domínio do problema e também dos usuários. Já o código-fonte representa uma descrição concreta, de baixo nível e também executável do comportamento do sistema. Essa diferença de níveis de abstração evidencia uma lacuna significativa entre os requisitos e a implementação. Para preencher essa lacuna, os engenheiros de software criaram modelos, e esses modelos são criados exatamente para ajudar no entendimento e na análise de um sistema. Para cumprir essa missão, os modelos em engenharia de software são mais detalhados do que os requisitos, mas ainda assim são menos complexos do que o código-fonte de um sistema. Modelos como a UML servem como artefatos de mediação, permitindo a análise, validação e também o refinamento progressivo das especificações antes da codificação. Esses modelos, eles abstraem aspectos relevantes do sistema, facilitando assim a transição entre os requisitos e a implementação. E, enquanto isso, também eles reduzem as ambiguidades e também as inconsistências do software. Nós falamos aí de UML, mas afinal, o que é a UML? A UML, a Unified Modeling Language, ou Linguagem de Modelagem Unificada, consiste numa linguagem visual utilizada para modelar softwares baseados no paradigma de orientação a objetos. Ela é uma linguagem de modelagem de propósito geral, que pode ser aplicada a todos os domínios de aplicação. Essa é uma definição segundo Guedes. Apesar de ser uma compreensão bastante difundida, o próprio autor Guedes ele deixa muito claro, e nós também, porque ressaltamos que a UML ela não é uma linguagem de programação, e sim uma linguagem de modelagem, ou seja, uma notação cujo objetivo é auxiliar os engenheiros de software a definirem as características do sistema. Já na visão de Valente, a UML é uma notação gráfica para modelagem de software. A linguagem define um conjunto de diagramas para documentar e também ajudar no design de sistemas de software, particularmente nos sistemas orientados a objetos. Falamos aqui de notação, mas afinal, o que é uma notação? Uma notação ela é um padrão. Em um contexto aí geral, uma notação é o ato ou o efeito aí de notar, de registrar ou de representar. Uma notação refere-se a um conjunto de símbolos, convenções e regras que são usadas para representar informações de forma estruturada e também padronizada. No contexto de modelagem de sistemas, uma notação é uma linguagem visual ou textual que permite descrever, comunicar e também documentar as ideias, os conceitos ou as estruturas de maneira clara e também compreensível. Aplicado ao UML, uma notação ela é um conjunto específico de elementos gráficos, símbolos, linhas, caixas, entre outros, e também regras que definem como os diferentes aspectos de um sistema de software devem ser representados, aí sim, já nos diagramas UML. Em outras palavras, a notação UML é a linguagem visual da UML. Ela estabelece o significado de cada símbolo e como eles podem ser combinados para construir diagramas que comunicam a estrutura, o comportamento e também outros aspectos aí do software. Portanto, fazendo uma analogia, pense na notação como o alfabeto e a gramática de uma linguagem visual. Assim como uma linguagem escrita usa letras e regras gramaticais aí para formar frases com significado, a UML ela utiliza seus símbolos e regras de conexão para criar diagramas que representem um sistema de software de maneira, mais uma vez, aí, clara, sem margens para dúvidas ou equívocos quanto à sua compreensão e também o seu entendimento. No contexto da engenharia de software, a notação é empregada, no caso, aí, como
um recurso gráfico para representar elementos sistêmicos, como a arquitetura de um sistema, a estrutura de um código ou aspectos de detalhes específicos de programas. Meus caros, para simplificar, a notação é um padrão, uma forma padronizada de representar um sistema. A notação UML encontra-se na data da gravação do presente vídeo, atualmente na versão 2.5.1, e podemos consultar toda a documentação oficial ao entrar no site da OMG, do Object Management Group, e também representada pela Standards Development Organization. Vamos deixar o link aí na descrição do vídeo, da qual nós podemos conferir aí a versão atual, que foi publicada em dezembro de 2017, e podemos, inclusive, baixar o documento com as especificações. Podemos observar no documento a estrutura de diagramas UML. Já podemos observar que os diagramas UML são classificados em dois grandes grupos. A modelagem de diagrama de comportamento, ou seja, os comportamentais ou dinâmicos, e a modelagem de diagrama de estrutura, ou seja, os estruturais ou os estáticos. Estes dois grandes grupos somam-se ao todo 14 diagramas, e vamos abordar cada um deles mais para frente dentro desses dois grandes grupos. Apenas para que possamos nos situar, existem outras notações, como a BPMN, que é o Business Process Model and Notation, que foi criada em 2004, com um propósito para modelar processos de negócio. Nesse caso, a BPMN, ela é uma notação visual amplamente utilizada para representar fluxos de trabalho e processos de negócio. Ela é particularmente útil para descrever processos organizacionais. Diferenças aí em relação ao UML, Enquanto a UML foca no design de sistemas de software orientados a objetos, a BPMN ela é voltada para a modelagem de processos de negócios, com ênfase nos fluxos aí, no caso aí, de atividades, nas decisões, interações entre os participantes, e também, dependendo da situação e também da aplicação, podem ser complementares com uma apresentação à visão de negócio e a outra a visão de TI, no caso, na modelagem de um determinado software. Podemos citar outra notação, a SysML, desenvolvida a partir da OML, criada lá em 2006, com o propósito de modelagem de sistemas complexos. SysML inclui diagramas específicos, e dentre esses diagramas podemos citar os de requisitos. Temos também outra notação mais recente, de 2017, conhecida por muitos como o C4 Model. Ele contém aí, na verdade, o Context, Containers, Components e o Code. Com o propósito, o C4 ele possui um propósito bem específico aí para visualização da arquitetura de software, com uma abordagem hierárquica, níveis de contexto, assim como nós colocamos em cima aí containers, componentes e o próprio código. A diferença dele em relação ao ML, muitos estudos apontam que o C4 ele é mais simples e direto, focando na comunicação prática da arquitetura de software, enquanto a UML pode ser mais detalhada e também técnica. Temos um outro conhecido, o Plant UML, que foi criado em 2009 como uma notação textual para modelagem de diagramas. E ele ainda é muito utilizado atualmente, com o propósito de gerar diagramas UML a partir de texto. Todos esses exemplos de notações que citamos têm algo em comum. Todas são notações que foram criadas depois da UML. E nesse contexto aí, a gente apresenta uma outra questão. Mas, afinal, qual é a origem da UML? A UML tem sua origem na unificação de diferentes metodologias de modelagem de sistemas orientados a objetos que eram populares lá no início de 1990. A sua criação foi liderada por Greg Bock, com o método Bock, James Romboff, com o método OMT, Object Modeling Technique, e Ivar Jacobson, com o método Object Oriented Software Engineer, conhecidos aí como os três amigos da engenharia de software. A partir desse momento,
A Rational Software Corporation, que é a empresa onde trabalhavam Bock, Grambach e Jacobson, iniciou os trabalhos para unificar suas metodologias em uma linguagem comum. O objetivo era criar um padrão aceito pela comunidade de desenvolvedores. O trabalho dos três amigos, de 1994 a 1996, resultou em um lançamento público de uma versão preliminar da OML, chamada de versão 0.9, que posteriormente, em 1997, foi lançada a primeira versão oficial, a 1.0. Ainda em 1997, a UML foi adotada e padronizada pela OMG, Object Management Group. Em 2005, tornou-se padrão ISO-IEC, de número aí 19.501. Podemos acessar a página, inclusive, da ISO e observar o padrão consolidado e publicado. Você pode, inclusive, fazer o download do documento. Existe um link aí na descrição do vídeo que você pode acessar o documento padrão na íntegra. A versão 2.0 da linguagem ela foi oficialmente lançada também em 2005. Como já consultamos a versão atual, que é a 2.5.1 de 2017, no momento da gravação do presente vídeo, nós tivemos a oportunidade de entrar no site da OMG. Mas também temos o site da uml.org, que está conectado também ao site da OMG. Toda a documentação oficial também pode ser consultada. A OMG criou e mantém o padrão, e a uml.org fornece as informações e recursos para o UML. Portanto, em uma analogia, a OMG é a empresa que fabrica o produto UML. A omg.org é o site da empresa, enquanto a uml.org é o site do produto. O site oficial, podemos acessar, menciona a celebração dos 25 anos da OML 1.1 em 2022. Inclusive, no próprio site indica que uma das figuras-chave da comunidade de desenvolvimento, o próprio Bock, um dos criadores, descreve como a grande jornada que levou o desenvolvimento do padrão OMG-UML. Existe até um link de um vídeo um pouco mais antigo, um vídeo deve ser de 2017, 2018, com as reflexões de Bock na época para os 20 anos de aniversário da UML. It is remarkable to realize that the UML has been in existence for some 20 years. What a different time the world was back then. Na sequência, tem indicado o que é uma UML, com vídeos de introdução. The language. So I will introduce the language by running through a couple examples, which means we're going to. Avançando, temos, por exemplo, as especificações em que somos direcionados novamente para o site oficial da OMG, omg.org, para obter especificações oficiais em relação à UML. Temos também as certificações. Temos até o BPM. E anteriormente temos, como exemplo, o BPM-N. Apesar de a gente ter citado os dois aqui, nós vamos abrir um parênteses aqui. Enquanto o BPM, o Business Process Management, que em português é gerenciamento ou gestão de processo de negócio, ele consiste em uma metodologia que leva em consideração todo o escopo de gestão. Portanto, essa abordagem aí, que ela é sistemática, ela visa identificar, modelar e também analisar, automatizar também os processos de negócio de uma organização, visando, no caso aí, a eficiência dos resultados. Já o BPMN, como vimos, é uma linguagem padronizada para modelar visualmente os processos de negócio. Pode consistir em um instrumento de representação dos processos BPM. Então, dessa forma, nós podemos dizer que o BPMN consiste em um elemento da BPM, uma vez que pode ser utilizada como um recurso para apresentar gráficos, modelagem de processos, métricas de desempenho, dentre outros. E, por fim, temos uma página de treinamento para certificações. Encontramos aí o BPM, o CISML, que citamos anteriormente, e a própria UML aí 2.0. Desde a sua adoção pela Object Management Group, a OMG, a UML é mantida e atualizada por essa organização, que também é responsável por outros padrões importantes, assim como nós citamos aí nas próprias certificações aí, o CISML e também
o BPMN. Desde então, a UML passou a ser considerada como uma linguagem padrão para a modelagem de sistemas orientados a objetos. Importante ressaltar que empresas também tiveram papéis importantes, mesmo que indiretamente, no apoio na criação aí da UML. Podemos fazer um link com o vídeo de processo de software, que está aí na descrição. A IBM, por exemplo, adquiriu a Rational Software em 2003, onde os principais criadores da UML trabalhavam. Embora a IBM não tenha participado na criação original da UML, mas ela teve um papel relevante na sua consolidação e também disseminação, especialmente após a aquisição aí da Rational Software. Portanto, neste contexto, já podemos fazer um link com os anseios de desenvolver modelos de processos universais lá em 2003, com a UML já no apoio ao IBM Rational Unified Process, o conhecido RUP, descrito nos processos de software. Empresas aí como a Microsoft, HP, dentre outras, também participaram como colaboradoras no processo de revisão, validação e também na formalização da linguagem como padrão na indústria. Posteriormente, essas empresas desenvolveram também ferramentas de suporte, que tinham suporte em relação ao UML, como o próprio Visio. Na sequência, recapitulamos um breve histórico. Portanto, concluímos que a contribuição da OMG foi fundamental para manter a UML como uma linguagem padronizada, garantindo a sua relevância e a ampla adoção no contexto da indústria do software atual. E a UML também surgiu para responder à necessidade de unificar diversas notações de modelagem de software orientado a objetos que existiam lá entre as décadas de 80 e 90. Desde a sua concepção, a UML tem sido amplamente utilizada como principal linguagem de modelagem para sistemas de software. Bom, pessoal, por enquanto, essa era a mensagem que eu gostaria de passar sobre a UML. Obrigado e até uma próxima.